pessoal, tudo jóia? Meu nome é Mayui e agora eu vou dar continuidade então à parte de bioquímica falando sobre os lipídios, certo? Nós vamos falar em duas partes sobre os lipídios. Então, primeiro aqui, para situar nosso assunto, quem são exatamente esses lipídios? Então, toda vez que você pensa, por exemplo, óleo, gordura, margarina, ceras, manteiga, tudo isso faz parte da classe dos lipídios, tá ok? Então, nós temos uma separação aqui, uma classificação desses lipídios, tá? Eles podem ser classificados em lipídio de armazenamento, lipídio estrutural de membrana ou lipídio aqui na classe dos esteróis. Essa parte dos esteróis, vou deixar para a professora de biologia falar sobre isso, porque nós não temos muito interesse aqui nesse momento na parte química deles. Nosso maior interesse, na verdade, está aqui. Mas só para vocês saberem, olha só, lipídio de armazenamento, quando a gente fala isso, nós estamos querendo nos referir aos triacilgliceróis, tá? Ou também chamado aí, conhecido como glicerídeo, tá? Para vocês conhecerem aqui, os estruturais de membrana são divididos em fosfolipídio e glicolipídio. Isso daqui, só para você ter uma ideia, fosfolipídio te lembra fosfato, né? Então vai ser um lipídio que tem esse grupo fosfato de alguma maneira ali ligado. Glicolipídio te lembra glico, que a gente acabou de falar sobre carboidratos, né? Então, você vai ver que tem aí ou um mono ou um polissacarídeo ligado aí nesse lipídio, tá? Então, isso daqui só para vocês saberem. O que realmente interessa para nós aqui nessa parte química são esses caras aqui. Triacilglicerol, vocês vão me ouvir falar TAG algumas vezes, né? Daqui, ó. Tá vendo? Só para simplificar. Quando a gente pensa aqui, então, nos triacilgliceróis, ou nos TAGs, nós podemos lembrar aqui dos óleos e das gorduras. E são desses caras aqui que a gente vai realmente falar sobre, tá? A estrutura geral aqui dos TAGs segue esta maneira aqui. Tem um grupo glicerol, que vocês já vão ver o que é, ligado a 3 cadeias de ácido graxo. Olha só, o que significa um glicerol e o que significa um ácido graxo. Então, se vocês virem aqui, esta estrutura aqui, esta molécula aqui, é o que nós chamamos de glicerol, ou também de glicerina, ou o nome IUPAC disso aqui, propano 1,2,3-triol, tá ok? Então você vê aí que tem grupos OH, então hidroxilas ligadas, isso daqui então é da classe dos álcoois, tá? Isso daqui seria essa primeira parte aqui, glicerol. Agora o ácido graxo, o que é um ácido graxo? Na verdade, um ácido graxo é todo ácido carboxílico com 12 ou mais átomos de carbono, tá? Então, a via de regra, o pessoal acaba colocando esses 12 ou mais átomos de carbono, só que, na realidade, o ácido graxo ele pode ser qualquer ácido carboxílico, tá? Não precisa ter esses 12 ou mais átomos, mas que este ácido carboxílico seja utilizado para a formação do triacilglicerol, tá? Então, se ele é utilizado aí no ser vivo para fazer esta molécula aqui, então, ele pode ser considerado um ácido graxo, tá? Aqui coloquei um exemplo, porque esse aqui tem vários. Imagina, você pode usar qualquer ácido carboxílico, né? Então, tem vários exemplos aqui. Olha só essa molécula aqui grandona aqui, né? Então, você tem aqui esse primeiro átomo de carbono aqui e depois uma repetição de CH2 14 vezes. Então, você vai ter 14 átomos de carbono aqui e, finalmente, a sua terminação de ácido carboxílico, né? C-O-OH, tá? Esse aqui, por exemplo, é chamado de ácido palmítico, tá? Então, o que é a ideia aqui? Para a gente ter um triacilglicerol, tem que ter a reação entre o glicerol e o ácido graxo. Porque olha só, eles são unidos por ligação química. O que é a reação de hidroxila com esse grupo carboxílico do final? O que é? Álcool mais ácido carboxílico. Acontece a reação de esterificação. Forma-se um éster que vai ser esse cara aqui. Então, você já sabe que o triacilglicerol, ele é um éster, tá bom? Melhor dizendo, ele vai ser um triéster. Vamos ver por quê. Pessoal, olha só como acontece a formação desse TAG, então, tá? Lembrando, é uma reação de esterificação. Então, se você ainda não sabe o que é isso, volta lá naquela aula, de desidratação de álcoois e esterificação que vocês vão entender direitinho. Então, você tem aqui a glicerina e aqui 3 ácidos graxos. Podem ser os mesmos, pode ser a mesma cadeia, pode ser ácidos graxos diferentes, tá? Então, por isso que eu coloquei R1, R2, R3. Então, é a cadeia carbônica. Depende aí qual você vai escolher.
O que interessa aqui pra gente é como acontece essa união. Então, você vai pegar um hidrogênio aqui do álcool, juntar com um OH do ácido carboxílico, tá vendo? Para todos os três. Quando você faz isso, o que acontece? Tem a eliminação de água e aqui também, tá? Então, repara só, você juntou os três ácidos graxos, aqui as 3 cadeias, no glicerol, com a eliminação de 3 moléculas de água, tá? Repara só agora, você retirou, então, essa parte aqui da molécula e essa parte, esse oxigênio, então, vai vir e se ligar diretamente aqui ao átomo de carbono, formando o seu éster. Então, se você olhar aqui na molécula do triacilglicerol, olha só, você tem 3 ésteres aqui, tá? Por isso que o triacilglicerol é chamado de triéster de ácido graxo, certo? Faz sentido, não é? Uma outra coisa super legal aqui a respeito, né, dos lipídios em geral, mas aqui triacilglicerol, é o fator energético, tá? Então a gente já aprendeu lá quando a gente estava estudando sobre carboidrato e proteína que eles também podem ser utilizados, né, como fonte de energia, proteína também, né, carboidrato. E eles liberam aí 4 kcal por grama, tá? Grama de carboidrato, grama de proteína. Só que olha só o lipídio, né? Ele libera 9 kcal por grama. Então, assim, é mais que o dobro do que o carboidrato e a proteína. Então, nós vemos que lipídio é bem mais calórico, tá? Por isso que, obviamente, se você está fazendo um regime, o lipídio vai ser o primeiro a ser cortado, tá bom? O primeiro que o nutricionista vai falar, olha, não, corta isso daí. Porque ele é, de fato, o mais calórico, tá? E agora, vamos supor que você não está seguindo, né, nenhuma dieta aí, só que você adora lipídio, então você come todas aquelas gordurinhas, né, óleos, então o que vai acontecer no seu organismo? Vai acumular um excesso de calorias. Quer dizer, você vai ingerir muito mais energia aqui do que realmente você vai precisar, então você não está queimando essa energia. O que vai acontecer com ela? O organismo, claro, vai armazenar, ele não vai jogar fora nessa fonte de energia. E onde que ele armazena? No tecido adiposo, né? Por isso que a gente vai ficando mais gordinho, né? Por exemplo, esse porquinho aqui que eu desenhei, né? Isso é um fator da evolução, tá? Então, claro, antigamente a gente não sabia se... Hoje nós estamos comendo, mas e amanhã? Vai ter comida? Então, isso, né, é um fator aí evolutivo que o organismo continua armazenando, né? Toda e qualquer forma de energia possível, porque vai saber quando vai faltar, né? Então, obrigada, evolução. Vamos ver um pouquinho mais. Vamos conhecer um pouco mais sobre os ácidos graxos agora, tá? Esses ácidos graxos, eles podem ser separados em saturados, monoinsaturados ou poliinsaturados. Olha só, quando ele é um ácido graxo saturado, tem apenas ligação simples entre os átomos de carbono, ok? Se ele for monoinsaturado, o próprio nome diz, mono é que tem apenas uma ligação dupla entre átomos de carbono. E poliinsaturado, quando tem 2 ou mais ligações duplas entre átomos de carbono, tá? Qual que é a característica, né, de cada um desses daqui? Quando você compara a estrutura deles à temperatura ambiente, ou seja, considerando aí 25 graus, o ácido graxo saturado, ele é sólido. Já o monoinsaturado e o poliinsaturado, eles são líquidos. Então, o que dá pra gente dizer? Que para o saturado, o ponto de fusão dele é maior do que 25 graus Celsius, certo? Tem que ser maior do que a temperatura ambiente para ele ainda ser sólido. E o ponto de fusão do monoinsaturado e do poliinsaturado tem que ser menor do que os 25 graus Celsius, tá? Então aqui, isso explica, por exemplo, o nosso chocolate. Dependendo, né, do ácido graxo que for escolhido, né, para utilizar aí na fabricação aí do chocolate, dependendo disso, faz com que o chocolate ele seja sólido, né, a temperatura ambiente, considerando, né, a temperatura ambiente de 25 graus, e faz com que ele, então, derreta na boca quando você coloca, né, quando você já vai comer, que dentro da sua boca já está uma temperatura mais elevada, então daí ele vai se tornando líquido, né? Olha só que legal, né? Agora, olha só que bacana isso tudo aqui. Repara só essas 2 cadeias aqui, são ambos, né, ácidos carboxílicos, tem uma cadeia bem grande, e então pode ser chamado de ácido graxo. Só que olha só, aqui uma cadeia saturada, só tem ligação simples. E aqui já apareceu, uma ligação dupla. Repara como fica essa ligação dupla, olha que legal. Ele fica na forma cis,
tá vendo? Então, os dois átomos de hidrogênio aqui, que ficaram ligados aqui no átomo de carbono para cima e o restante da cadeia para baixo, tá? Isso daqui é uma regra geral da natureza, tá? Então, na natureza, nós temos, né, os isômeros cis para os ácidos graxos, tá? Em que isso daqui influencia? O que isso daqui tem a ver? Tem tudo a ver com esses pontos de fusão, tá? Porque pensa aqui comigo. Repara que eu substituí para fazer esses desenhos, eu substituí cada átomo de carbono por uma bolinha, só para ficar mais fácil a gente entender. E essas duas bolinhas laranjas aqui já vão ser os dois átomos de oxigênio aqui no final, só para você saber onde que fica o grupo carboxílico, certo? Aqui, para fazer essa cadeia saturada, olha só, no final a sua molécula é uma molécula reta, tá? Vamos chamar assim. Só que quando você tem a dupla ligação, olha só o que acontece com a molécula, ela fica curvadinha, tá vendo? Agora, se você for parar para pensar o que influencia no ponto de fusão, totalmente tem tudo a ver com o fato da molécula conseguir empacotar. O que isso quer dizer? Lembra quando a gente estava falando sobre as interações intermoleculares e como elas governam, né, os estados sólidos, líquido e gasoso? O que tinha o estado sólido? Era o estado que mais tinha interação intermolecular, não é? É onde as moléculas estão mais próximas, não é mesmo? Então, concorda comigo que quanto mais próximas essas moléculas conseguirem ficar uma da outra, mais elas conseguem empacotar, ou seja, criar essas interações intermoleculares. Então, maior vai ser, né, esse ponto de fusão. Ou seja, temperatura ambiente mesmo, ele vai ser sólido. Olha só essa molécula aqui, para ela conseguir empacotar, então, olha como ficaria difícil. Então, imagina uma outra dessa molécula assim. Então, tudo bem, se ela vier aqui, ainda consegue empacotar, mas imagina se ela vier toda torta assim, fica muito mais difícil de empacotar do que quando você tem uma molécula reta, tá? Por isso que a gente fala, né, aí, que em geral, o ponto de fusão dessas moléculas retas, ou seja, das saturadas, é maior do que o ponto de fusão dessas curvas, ou seja, das que possuem insaturação, tá? E isso é super importante que vocês saibam. Pessoal, vamos então relacionar mais um pouquinho sobre o estado físico, né, dos tags, dos triacilgliceróis. Então, já dá pra gente perceber, pelo que a gente acabou de estudar, que quando esse tag tem ácido graxo saturado, ele vai ser sólido. São o que nós chamamos, né, de gorduras. E quando os tags possuem ácido graxo insaturado, eles vão ser líquidos. São o que nós conhecemos como os óleos, tá? Então, aqui vai uma tendência geral, né? Quanto maior a quantidade aí de ácido graxo saturado, né, nesse tag, maior a tendência de ele ser uma gordura e não um óleo, tá? Agora, repara só um detalhe aqui. Isso aqui já está comprovado, né? Tem várias pesquisas em cima, apesar de ainda ter muita discussão a respeito, que gordura saturada está relacionada com ataque cardíaco. Olha só. O que vai acontecer? Então, vamos supor aqui, tem suas veias, suas artérias, né? Esse tag saturado, ele vai ficar acumulado nas suas veias e nas suas artérias, tá? Fazendo com que haja uma diminuição do fluxo sanguíneo, tá? Então, diminuindo o fluxo sanguíneo, com certeza vai acabar levando a alguns sérios problemas aí de circulação, tá? Então, nós relacionamos gordura saturada, e que acaba fazendo sentido, não é? A gente não viu que a gordura saturada é aquela molécula retinha que empacota mais facilmente? Então, o que será que é mais fácil de ficar preso, né, aqui nas veias, nas artérias? O que empacota melhor, tá? Por isso que recomenda-se utilizar óleos para cozinhar, tá? Então, óleos que acabam não tendo, né, todas essas cadeias saturadas. É uma recomendação, né? Apesar que o pessoal ainda gosta de usar bastante gordurinhas, né, para cozinhar, porque acaba tendo um gosto melhor, né? Só que existe um processo aqui que nós podemos fazer, que não é novidade para vocês, nós já estudamos na parte de reações orgânicas, né? Que é a hidrogenação catalítica, tá? Nós fazemos isso com os ácidos graxos insaturados para poder melhorar a consistência, né, desse material e também para evitar que o alimento estrague, tá? Estrague tão rapidamente, tão facilmente. Então, o que era mesmo a hidrogenação catalítica? Hidrogenação, adicionar hidrogênio, aonde? Na ligação dupla, tá? Por isso que nós fazemos isso com ácidos graxos insaturados.
Então, vamos supor, você tem aqui um tag insaturado, que é um óleo, você adiciona aí N moléculas de H2, depende da quantidade de insaturação que tiver, e agora você vai ter um tag saturado, já passa a ser gordura, tá? Antigamente, esse processo de hidrogenação catalítica na indústria era feita totalmente, então todas as ligações duplas eram, você adicionava hidrogênio nessas ligações. Consumia completamente. Hoje nós já fazemos, né, uma hidrogenação parcial, então assim, não são todas as insaturações que vão receber nessa molécula de H2. Isso daqui é interessante quando a gente para pensar, por exemplo, na margarina. A margarina sofre esse processo. Vamos dar uma olhada. Olha só como nós podemos obter a margarina. Então vamos supor, você parte aqui de um óleo, tá? Aqui eu escolhi um óleo de soja, faz essa hidrogenação catalítica parcial, não total, e aí, junto com, claro, outros compostos, você obtém a margarina, tá? A margarina vai consistir, então, vai ter o tag hidrogenado cataliticamente, tá? Só que, pessoal, isso acaba sendo, né, quando você come muito margarina, acaba sendo uma ingestão de risco, tá? Vamos entender por quê. Quando nós fazemos essa hidrogenação, mesmo que seja parcial, parte desses ácidos graxos que antes eram cis, lembra que eu falei para vocês que na natureza, né, as insaturações dos ácidos graxos são cis? Então, parte desses ácidos graxos, eles vão se transformar em trans. Então, parte do cis se transforma em trans. Ou seja, ele não vai ser hidrogenado, por isso que é uma hidrogenação parcial. Só que acontece essa troca. Cis vira trans. E aqui que está o problema, tá? Os ácidos graxos trans, eles não são metabolizados pelo homem. Então, o nosso organismo não é capaz de digerir, de metabolizar esse ácido graxo trans, tá? Ou seja, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar armazenado. Sabe-se lá por quanto tempo, tá? Então, aqui que está o problema de ter essa gordura trans, tá? O que é diferente da margarina, da manteiga, né? Qual que é mais parecido com o sólido e tal? E aí, só pensando nisso, vocês já vão conseguir entender o papel que tem a saturação, né? Então, essas ligações simples entre átomo de carbono e a insaturação. Vocês já conseguem entender que a margarina tem mais ligações insaturadas do que a manteiga, tá ok? Lembra lá e relaciona com o ponto de fusão, que vocês já vão conseguir compreender isso daqui. Pessoal, outro ponto bem interessante aqui, que é legal a gente falar, são sobre as ceras, tá? As ceras, elas são ésteres também, derivados de ácido carboxílico e álcool com elevado número de átomo de carbono, tá? Então, os dois aí vão ter bastante átomo de carbono na cadeia, tanto o ácido carboxílico quanto o álcool. Então, alguns exemplos aqui para você. É mais comum, quando você escuta cera, né? Você já pensa, cerinha de ouvido, né? De fato. Também, quando a gente pensa, por exemplo, aqui no favo de mel, né? Então, aí tem a presença de cera, que popularmente é chamada de cera de abelha. Graxa de sapato aparece, né? Algumas ceras para fazer vela, tá? Então, só para vocês verem aqui um exemplo, uma estrutura, como seria, por exemplo, essa cera de abelha. Então, repara só. Aqui é a parte derivada do ácido carboxílico e a parte derivada do álcool. Olha só a quantidade de átomos de carbono. Então, 14 só aqui dentro, mais aqui esse carbono aqui, então 16 derivado do ácido carboxílico. E aqui do álcool, você tem aqui 29, mais um aqui 30, tá? Então, cadeias bem longas para fazer essas ceras aí. Vamos continuar falando então sobre esses tags. Pessoal, para finalizar, vamos falar sobre um composto super importante aqui pra gente, tá? Biodiesel, então todo mundo já ouviu falar. Ele é, na verdade, um combustível, né, obtido de álcoois e óleo vegetal. Então, por exemplo, óleo de mamona, tá? É muito interessante, né, a gente estudar sobre biodiesel porque ele é uma fonte de energia renovável. Diferente, por exemplo, do diesel, né, que é não renovável. E atualmente nós estamos, né, buscando fontes de energia que sejam renováveis, né, porque eventualmente os não renováveis, né, vão acabar se esgotando, né? Então, muito importante esse assunto sobre biodiesel. Como que a gente consegue obter o biodiesel? A partir de uma reação que nós chamamos de reação de transesterificação. Não batam o olho assim, esterificação, e já pensam, é igualzinho. Não, não é a mesma coisa que a esterificação. Mas, vocês vão ver aí a semelhança. Então, transesterificação. Olha só, você parte de um éster, reage com o álcool e você vai obter outro éster e outro álcool, tá? Então fica fácil de lembrar. Éster, álcool, éster, álcool.
tá? Olha só o que acontece. Então, aqui você tem um éster, não interessa essa cadeia carbônica para cá, não interessa essa daqui, só que olha só, eu coloquei um tracinho aqui só para representar qual cadeia que é qual. Do álcool, também não interessa a cadeia carbônica, só que agora 2 tracinhos. Assim que acontece essa transesterificação na presença, né, de um catalisador adequado, o que vai acontecer? Esses 2 grupos R's, eles vão trocar de lugar. Só isso. Repara só aqui nos seus produtos. Então, esse R, 2 linhas que estava aqui no álcool, agora ele está aqui no éster. E o R linhazinha só, que estava aqui no éster, está no álcool. Super simples, não é? Pega o grupo R e troca. Tá ok? Como que isso aqui pode ser aplicado, então, para a obtenção do biodiesel? Olha só. Então, a gente vai partir, né, de um TAG, não é? A gente não falou de um óleo vegetal? E também a gente utiliza álcool. Olha só. Aqui um TAG e aqui nós comumente utilizamos etanol ou até metanol, né? Mas normalmente etanol. Repara só. Já deixei aqui demonstrado igualzinho do jeito que a gente viu aqui em cima, ó, tá vendo? Então, o grupo R aqui ligado no átomo de oxigênio é o que vai trocar. Então, repara que esses grupos, na verdade, eles estão ligados entre si. Então, é como se a gente pegasse tudo isso daqui e trocasse de lugar com o que tem aqui. Reparou o que aconteceu? Olha só pra cá. Agora, então, este grupo aqui, C2H5, veio parar aqui, este daqui aqui, tá vendo? Só trocou de lugar. E isso daqui que estava emendado, agora veio parar aqui no álcool. Certo? Fácil de visualizar, não é mesmo? Então, olha só. Agora sim, nós temos, então, 3 cadeias aqui separadas, né? 3 moléculas. Isso aqui é o nosso biodiesel, tá? Isso daqui que sobrou, isso aqui vocês já sabem, né? É o glicerol ou glicerina, certo? Então, pessoal, com isso chegamos ao final dessa primeira parte de lipídios. Vejo vocês na parte 2. Tchau, tchau!